Irmãos, boa noite. Boa noite você que nos acompanha em casa ou onde quer que você esteja nesse momento também. Jonas, livro de Jonas nessa noite. Livro de Jonas. Quando você vai abrindo aí, quero te convidar a nessa noite abrir o seu coração, porque a palavra de Deus nos mostra que é Deus quem de fato age em nós, tanto com o querer quanto também com o executar, com o efetuar. E eu sei que a vontade de Deus é essa, que todos nós recebamos da sua palavra nessa noite. E eu acredito que cada um de vocês que aqui foram escolhidos a dedo por Deus para que pudessem estar aqui, né? Aqueles que também vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar após essa transmissão de hoje. Mas entenda isso, se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu para estar aqui, né? Por vezes, nós nos esquecemos que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E a nossa vontade não é uma dessas coisas, né, que está à parte disso. Então Ele colocou o desejo em você por estar aqui essa noite. Ele proveu tudo para que você pudesse receber da palavra dEle. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor nesse momento, apresentando nossas vidas, nosso coração, nosso entendimento, que nessa noite, Deus, a Tua palavra venha ser destilada como orvalho, que ela venha cair, Senhor Deus, como chuva em solo seco, que como o orvalho da manhã que cai numa grama, Senhor Deus, que foi recém-podada, onde ela absorve tudo isso e cresce com vitalidade, que assim sejamos nós essa noite, que possamos receber a palavra do Senhor, que possamos receber da unção do Senhor dessa noite, para que possamos sair daqui renovados, transbordantes e também alegres por tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará por nós. Eu quero te louvar, que o Senhor me use como um canal, uma fonte de bênçãos na vida dos meus irmãos, e que em nome de Jesus nós não saiamos daqui e nem venhamos, Pai, após isso, vendo essa palavra, que não venhamos, Senhor, deixar de ser impactados por tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, tem nos dito e ainda também nos dirá nesses dias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Livro de Jonas, no Antigo Testamento, é um livro que tem somente 4 capítulos. E para você que nunca leu a Bíblia toda, ou às vezes nem um livro todo, nós vamos ler um livro todo da Bíblia hoje, o livro de Jonas. Mas antes disso eu quero perguntar, tem alguém aqui hoje que está nos visitando pela primeira vez? Só levanta a sua mão, dá um tchauzinho assim. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Não vou falar para os irmãos te abraçarem, porque infelizmente a gente ainda não pode, né? Mas se sinta abraçado por Deus e por nós também. Somente Ele, né? Livro de Jonas, capítulo 1. A minha Bíblia diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram sortes,
elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez isso? Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouvistes. Nas profundezas do oceano me lançastes, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ele comeu o talho da planta, que secou.
Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, ou entre a mão esquerda e a mão direita, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? O livro de Jonas, por muitas vezes, ele é lembrado por um único acontecimento. É o livro que retrata a história do homem que foi engolido por uma. Só que a gente sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, baleia não consegue engolir seres humanos, tá? É um grande peixe. Então desculpa ter acabado com toda a sua infância agora, nesse momento. Mas a palavra de Deus fala que ele foi engolido por um grande peixe. E muitas pessoas se lembram dessa história, dessa parte da história, que foi uma ínfima parte no todo que a mensagem do livro de Jonas ele quer trazer para nós. E nós temos que entender que, primeiro, para que a gente possa entender a história que Jonas está falando aqui, nós temos que entender que, primeiro ponto, a nação de Nínive era uma nação assíria. E os assírios, eles eram muito conhecidos pelo seu poder bélico, pelo seu poder militar. E não somente conhecidos, mas eles eram cruéis. Cruéis. O que você pensar que eles faziam nas guerras contra os seus inimigos, eles faziam. E coisas até mesmo piores, né? Casos são retratados onde os guerreiros inimigos eram mortos e arrancavam as suas línguas com a mão. Só para vocês terem uma ideia. Imagina algo cruel, imagina um filme, né? Quem aí assiste algumas séries retratam um pouco de histórias, né? De nações que possuíam um poder bélico ou possuíam guerreiros, né? Valentes. Você tem aí algumas de exemplo, como os vikings, né? E eram muito cruéis também. Mas a ideia aqui é o seguinte: a nação da Síria, ela era uma nação conflitante com Israel. E ela não só era uma nação conflitante, como também, né, nós vamos ver que a história nos mostra que a nação de Israel foi subjugada pela nação assíria, né? A nação assíria, ela simplesmente subjugou Israel e fez com que ela pagasse tributos pesados, né, e tudo aquilo que as nações antigas faziam quando ganhavam uma guerra sobre outras. Então, nós estamos nesse contexto. No contexto onde Jonas, um israelita, né, um hebreu, ele mesmo diz, ele diz o seguinte: olha, eu sou hebreu, e por isso, no entendimento dele, nós temos que captar a mensagem que ele quer passar, onde ele foi apresentar uma mensagem de arrependimento para uma nação inimiga. Agora, eu não sei se você tem inimigos, né? Se você tinha, né? Porque agora você não vai ter mais, porque nós sabemos que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Mas Jonas se encontrou nessa situação. Deus então falou para ele: apronte-se e vá para Nínive. Jonas pensou assim: eu ir para Nínive? A capital? Não, eu não vou não. Não, pera aí, acho que isso não é de Deus não. Eu não estou sentindo de ir para uma nação inimiga pregar o evangelho. Eu não estou sentindo de ir àqueles que torturam, que matam, que fazem todas as atrocidades que eles fazem, porque eu sei que Deus é um Deus bondoso. Então não, isso é da coisa da minha cabeça. Não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes você tem aquele testemunho interior que fala assim, prega para aquela pessoa: não, mas será? É só você perguntar, gente. O diabo vai mandar você pregar para alguém? Se Deus não mandou você pregar,
faz mal em deixar de pregar? Ou existe uma palavra que fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Então você não precisa ouvir a voz de Deus para pregar, você simplesmente precisa obedecer. E muitas vezes o livro de Jonas, as pessoas vão abordar a obediência de Jonas, mas o que eu quero apresentar aqui hoje é o Evangelho de Deus através de Jonas. Se nós entendermos, por isso que foi lido todo o livro, o primeiro capítulo e o segundo nos mostram Jonas fujão. Muitos de nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Eu quero fazer aqui uma comparação. A parábola do filho pródigo, a gente sabe que está lá em Lucas 15, e ela mostra um filho mais novo, né, que sai da casa do pai, gasta o seu dinheiro, faz tudo o que queria, depois volta arrependido, com o rabo entre as pernas. E eu não lembro mais do que o Chaves falava. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que Jonas foi, nesse primeiro e no segundo capítulo, o filho mais novo. E às vezes aqui a gente pode falar assim, mas é Jonas, né? Vamos mudar. Às vezes não é o profeta Jonas, às vezes é a profeta Ana Luísa, às vezes é a profeta Cristina, ou o profeta Danilo, ou a Débora, ou o Gabriel, ou a Laís, ou a Laura, ou o Lucas, ou o Marco Antônio, ou a Natane, ou a Raquel, o Rodrigo, ou o Ronaldo, ou o Victor, ou a Gabriela, ou o Felipe, ou a Eduarda, a Sara, a Deusa, a Gabriela, a Ana Araújo, o Domi, a Melissa, o Guilherme Pelé, a Débora, a Bruna Goulart, a Rafaela, a Priscila, ou a Franciele, ou a Lara, ou o Lucas. Eu quero que você hoje, nesse breve momento que a gente vai estar aqui, se coloque na posição de Jonas, porque eu quero mostrar para vocês que muitas vezes nós conhecemos Jonas como aquele profeta que não obedeceu a Deus, mas será que Jonas não tem um pouco a ver com a gente? O que Deus já te mandou fazer e você não fez, por achar que às vezes não era a vontade dele, que era coisa da sua cabeça? Muitas vezes nós encontramos, eu não sei como está a sua situação hoje com Deus, mas nós sabemos a vontade de Deus, gente. Qual que é a vontade de Deus? Você tem várias passagens que demonstram a vontade de Deus. Por exemplo, que vocês sejam santificados, que vocês preguem a toda criatura, e a gente sabe disso, só que a gente caminha no sentido contrário. Então, muitas vezes, eu não sei o que você tem passado, mas o que nós vemos aqui é que Jonas, ele no descumprimento da palavra do Senhor, ele vai para a direção oposta a Nínive. É como se Deus falasse assim, olha, vai para BH, nós vamos, ao invés de ir para BH, nós vamos para Cuiabá. É outra coisa, uma é para cá, outra é para lá. E a distância da onde Jonas está é mais ou menos 900 quilômetros. Tem gente que vai falar que é 600, até 1000 quilômetros, mas independente, era uma distância muito grande. Então Jonas tinha que viajar, né? Porque aqui a gente não vê a viagem, mas assim, ele tinha que andar muito, ele tinha que se esforçar no cumprimento da palavra de Deus. Ei, não é porque Deus falou que você não vai ter que se esforçar. Não é porque Deus te falou algo que vai acontecer, que você não vai ter que esforçar, que você não vai ter que suar para conquistar aquilo que Deus te ordenou a fazer. É assim que nós vemos a vida. Mas com Deus muitas vezes a gente quer na mamata. E aqui eu não estou querendo apresentar um Jonas ou uma pessoa, né? Assim como eu li o nome de cada um que está aqui, se porventura eu esqueci o seu, é porque às vezes não estava ali na entrada. Mas o que nós vemos é que a gente quer uma vida muito fácil. Gente, quem aqui quer sofrer? Levanta a mão aí. Ninguém quer sofrer. E ainda mais sofrer para uma nação inimiga. Eu vou ter que andar tudo isso para pregar o evangelho para gente que eu odeio. Você está ficando doido? O que acontece? Aqui nós vimos aqui que Jonas então foi para o sentido oposto e Deus enviou uma tempestade. Às vezes as tempestades que nós estamos passando, que eu e você estamos passando, é para nos reaproximar de Deus. Às vezes essas tempestades elas vêm por um descumprimento nosso da palavra de Deus, daquilo que Ele nos ordenou, simplesmente porque nós abertamente quisemos renegar a vontade de Deus.
E outra coisa que acontece, nós encontramos Jonas dormindo em meio a essa tempestade, lá no porão do barco. Eu até coloquei, quando eu estava lendo esse texto mais uma vez, coloquei assim para mim: será que eu tenho dormido durante as tempestades? Porque uma coisa é dormir como Jesus dormiu em meio à tempestade, mas Jesus estava no barco. Outra coisa é você dormir na tempestade, no meio de uma tempestade que foi causada por Deus. Aí é negligência. Nós temos que aprender a discernir os tempos e momentos. Jesus está no seu barco, então fica tranquilo. Deus causou a tempestade, fique atento. Discirna aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Então aqui nós vemos que a tempestade de Deus nas nossas vidas, ela muitas vezes vai gerar algo que a gente sabe. Nós vemos aí a partir do verso 7, né? Nós vemos aqueles que não buscavam a Deus conclamando a Jonas voltar para Deus. Falou: pelo amor de Deus, o Deus que você serve, ora para o seu Deus. Eu não sei se você já teve aquele momento de falar assim: não vou na igreja, não, esse negócio de Jesus. E Deus começa a enviar a pessoa que às vezes nem crente é. E essa pessoa, cara, volta para Deus, né? Aqueles que já passaram por isso sabem, né? Às vezes você está lá e fala: não, hoje eu vou meter o pé no balde, né? Esqueci como é que fala. Chutar o pau da barraca. E aí na hora que você está lá quase chutando o pau da barraca, aparece um cara que ia desviar e fala assim: meu irmão, a paz do Senhor. Você fala: não, mas não é possível. O cara no meio da balada aqui. Ou, né, não sei se vocês já ouviram testemunhos assim, o cara está lá, né, já tirou a roupa, está tirando a roupa da menina, de repente ela fala assim: misericórdia. O cara: não, você é crente? Não, eu já fui. Aí já corta o clima. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós vimos aqui, por exemplo, que Deus mandou uma lagarta, Deus enviou a tempestade, Deus mandou o peixe engolir Jonas, Deus mandou o peixe vomitar Jonas. O que Deus faz por amor a mim e por você? Simplesmente, puramente porque Ele quer você de novo para Ele, você mais próximo dEle. Então nós vemos que as tempestades da nossa vida, elas vão trazer honra e glória ao Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas verão o poder de Deus através das tempestades. Porque o que aconteceu aqui, que nós vimos a tempestade simplesmente se acalmando a partir do momento que jogaram Jonas fora do barco. E aí, lá no verso de número 16, fala assim, do capítulo 1: espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. De novo, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. A sua luta que você passa, mesmo por desobediência, você lembra daquele texto que vai dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Isso aqui faz parte disso. Às vezes a luta que você está passando, interna e externamente, é algo que vai trazer glórias a Deus. As pessoas vão olhar para isso, vão reconhecer o grande poder de Deus e vão começar a servi-lo e a buscá-lo. Então Jonas cai em si. No capítulo 2 nós vemos que Jonas foi abocanhado por um grande peixe. Ele passa ali 3 dias e 3 noites. E Jesus faz uma alusão clara: olha, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, convém que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. E eis aqui alguém que é maior que Jonas. No final nós vamos entender essa frase. E Jonas então faz uma oração muito bela, provavelmente porque ele estava acostumado com os salmos, né? Ele era israelita, então era normal, né? A poesia hebraica era muito comum. E Jonas, ele orou a Deus. E você, na oração que você leu comigo, nós vemos Jonas caindo em si. Lembra lá do filho pródigo? Não tem um momento que ele cai em si? Mas depois do que? Da tempestade afligir a vida dele. Muitas vezes nós só caímos em si quando a tempestade vem.
É por isso que muitas vezes acontece tanta coisa na nossa vida que a gente não entende. E não se preocupe, Deus não tem obrigação nenhuma de te contar. Ele simplesmente faz. Lá na frente você pode até olhar para trás e falar assim: ah, era isso. Mas Deus não tem obrigação nenhuma. E nós temos que entender que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E a sua vontade, os acontecimentos ao seu redor, tudo passa pelo crivo de Deus. Tudo. Uma morte que acontece, uma tempestade que acontece, uma pandemia que acontece, Deus ainda está assentado num alto e sublime trono. Ele não deixou o seu lugar. Ele não falou assim: vou ali no banheiro rapidinho. Ele não fez isso. E aí Jonas esboçou esse arrependimento, e Deus fala lá no final do verso do capítulo 2: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Após o arrependimento, sempre há esse momento, né? Da volta para o Senhor. E aí nós vemos agora um Jonas transformado. No capítulo 3 e capítulo 4 é um Jonas diferente. Deus fala: vai lá em Nínive. O que Jonas faz? Já aprendi, estou indo. E aí ele vai para a grande cidade de Nínive e fala aqui, né, que ela era tão grande. Gente, 120 mil habitantes naquela época, numa cidade só, era muita coisa. Era tipo uma São Paulo da vida, às vezes uma BH, né, um Uberlândia, mas era muita gente, 120 pessoas. Ele gastava 3 dias para cruzar ela a pé. Então imagina Jonas pregando a toda essa nação. Imagina se você simplesmente começasse a ver um andarilho. Jonas era um profeta. As roupas de profeta normalmente naquela época eram características. E aí você vê um andarilho passando por Patos de Minas falando assim: gente, se arrependa, porque senão Deus vai enviar um juízo. E o engraçado é que hoje as pessoas não falam sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus. Mas se a gente não afirma que Deus está irado, nós não entendemos o que é as boas notícias de Deus. Que debaixo de Jesus, que em Cristo, já não existe mais condenação. Deus ainda está irado e Ele vai descarregar essa ira no fim de todas as coisas. Mas a palavra nos promete que aqueles que estão em Cristo Jesus, esses não sofrerão a ira de Deus. Se é para pregar a palavra, a gente tem que pregar ela de forma completa. Não é somente falar do amor de Deus, mas espera aí, Deus te ama por quê? Ah, porque Ele me salvou, mas salvou do quê? Ah, não sei. Pois é, se você não sabe do que você foi salvo, por que você vai amar esse Deus? Ele salvou do quê? Você não tem como ser grato a alguém que te salva, né? Eu chego aqui: nossa, eu te salvei, Duda. Dá para me apertar mais? Você está ficando doido? Salvou do quê? Nós temos que saber do porquê e do que Deus nos salvou. Da sua própria ira. Ah, Victor, mas como assim? Deus é mau? Não, Deus é justo. É diferente. E Ele disse: olha, eu não comungo, eu não habito com o pecado, então não dá. Luz e trevas não mistura. Eu sou santo, perfeito, e eu não posso lidar com o pecado, a não ser descarregar toda a minha ira sobre o pecado e o pecador. Só que Ele é tão justo, mas tão justo, que Ele envia o seu próprio Filho, aquele que foi livre de todo e qualquer pecado, e esse que não merecia o juízo de Deus, recebeu toda a justiça de Deus, e em Jesus, pela fé, nós podemos ser salvos da ira de Deus. E esse é o Evangelho de Deus. E no capítulo 3 nós começamos a ver um Jonas que se parece mais com o irmão mais velho, lá do filho pródigo, lembra? O irmão mais velho, que o filho volta, né, aquela festa acontecendo, o irmão mais velho chega e fala assim: e esse barulho aí? Esse tum aí acontecendo? Ah, seu irmão voltou, seu pai está muito alegre, deu uma festa. Não vou nem entrar aí. Nós vemos aqui que no capítulo 3, Nínive ouviu a mensagem de Deus. Jonas pregou. E às vezes nós estamos nessa situação, nós até pregamos a palavra de Deus,
Mas no capítulo 4 nós vimos que Nínive se arrependeu, pois a pregação do evangelho, ela causa arrependimento. Deus é quem causa o arrependimento nas pessoas. Romanos vai dizer que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. E aí agora aqui nós vemos no capítulo 4 o coração de Jonas, onde ele diz: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Sabia que o Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. E aí Deus fala: você acha certo ficar tão irado assim? E às vezes nós estamos assim, cumprindo a vontade de Deus, mas lá no fundo do nosso coração, às vezes a gente fica questionando: não, Deus, mas essa pessoa, não, esse aí não. Para aquele ali eu até prego, mas não. Aquele ali que fez isso comigo, aquele ali que foi motivo da minha separação, aquele ali que foi isso e foi aquilo, não, aquele ali. Gente, eu tenho ouvido uma palavra, né? E toma cuidado com essas coisas. Quando você fala assim: nossa, eu tenho um ranço dessa pessoa. Me explica uma coisa: o que é ranço? Não é uma forma mais amena de odiar? O que nós vemos aqui é que Jonas, ele não queria o arrependimento. Não, eu posso pregar para qualquer nação, mas de Nínive não. Era mais ou menos assim: era você mandar um judeu pregar para os nazistas. Melhor ilustração que eu consegui achar, porque o Brasil não tem muitos inimigos, né? Mas é como se Deus falasse assim: fulano, vai pregar lá para o Hitler. Será que nós tínhamos estômago para pregar para Hitler? Por mais que eu sei de alguns irmãos, né, como Dietrich Bonhoeffer, que ele foi um cristão usado por Deus para falar contra o nazismo, mas às vezes nós estamos muito seletivos para quem pregamos. E a palavra de Deus fala para a gente pregar a toda criatura, inclusive para os nossos inimigos. E a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. É o que Pedro vai falar na sua carta. E aí o que acontece? Jonas, ele vai para Nínive, prega, fica irado. Aí ele fala: tá vendo, Deus, eu sabia. Gente, só para parar para pensar, vamos pensar um pouquinho. Às vezes isso não somos nós. Você se salvou? Todos nós reconhecemos, aqueles que são salvos reconhecem que não foi você, que foram suas forças ou seu merecimento que te salvou. Mas não é isso que as nossas ações muitas vezes nos dizem. O que Jonas estava mostrando com essa atitude aqui? Deus, olha isso, gente, olha que tiro no pé que ele estava dando. Sabia que o Senhor é Deus misericordioso e compassível, lento para se irar e cheio de amor, está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Uma pergunta: Jonas não havia experimentado a graça, a misericórdia e o amor de Deus? O que a gente tira dessa fala dele? Ele acreditava que ele era o seu próprio Salvador, que pelas suas ações, pela sua busca, por ser da nação de Israel, por ter nascido num ambiente cristão, por ter nascido num berço evangélico, ele se achava melhor que os outros. A palavra de Deus vai falar que todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. Sabe o que te impede de ser como uma flor de lis, né, que está na mídia aí? Sabe o que te impede? O que impede a mim e você de sermos assassinos, psicopatas? O poder misericordioso do Espírito Santo. Porque Deus, ele limita o poder do mal, e o ser humano não é tão mal quanto ele poderia ser, porque o Espírito Santo o impede.
porque Deus refreia as nossas ações. Se eu e você temos o Espírito Santo, nós então temos as nossas vontades, os nossos desejos transformados e consequentemente as nossas ações. Mas até aqueles que não buscam a Deus, Deus fala assim: opa, eia, calma aí, Hitler não foi tão mal quanto ele poderia ser. Eu tenho certeza que Hitler às vezes amava a mãe dele, não sei, mas Deus, na sua soberania, ainda está refreando o mal no mundo. Deus é poderoso, Ele ainda está sentado no alto e sublime trono. E aí Jonas, ele vai, né, lá para o monte, senta lá nas pedreiras, vista panorâmica de Patos de Minas, senta, não está acontecendo nada. O que Jonas estava esperando? Ele sabia da história de Elias, de Eliseu, né? Do fogo caindo do céu e tudo. O que ele estava esperando? A nação ser consumida. Será que nós muitas vezes não estamos, né, dessa maneira? Eu já estou caminhando para o finalzinho. Às vezes nós estamos numa polarização política tão grande que os bolsonaristas, né, eles querem que caia chuva do céu, fogo do céu sobre aqueles que não corroboram com as suas ideias e seus ideais. Gente, Jesus não tem partido. Jesus não é de esquerda e de direita. Jesus é do alto. Eu não estou dizendo que você não possa ter filiações partidárias ou algum tipo de pensamento, né, enviesado, mas o que eu quero dizer é que a religião verdadeira, ela não compactua com ideias de esquerda ou de direita. Pode até ser que alguns pontos sim se encaixem, mas é o seguinte: está aqui os ideais esquerdistas e aqui os direitistas. Os ideais de Deus estão aqui. Então, se você quer ter posição política, não tem problema, filtre tudo isso pela posição do alto. E às vezes é isso que a gente quer. Às vezes nós vemos, né? Gente, eu não entendo, meus 30 minutos foram embora. Eu não entendo uma coisa: cristãos, nós temos que ter uma luta ferrenha contra o pecado, principalmente em nós. Bater no peito e falar assim: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E não falar assim: Deus, obrigado, porque eu não sou como aquelas pessoas que fazem marchas, né, que vão contra a sua vontade, aquelas pessoas que zombam da fé com crucifixo enfiado não sei na onde. Gente, você se escandaliza com o mundo fazendo aquilo que o mundo faz? Você tem que se escandalizar com você mesmo, com as suas atitudes que muitas vezes te distanciam de Deus, com o seu pecado que fere a glória de Deus. E aí sim, como diz o próprio Jesus, depois de você tirar a trave do seu olho, aí sim você pode tirar o cisco no olho do seu irmão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que aqueles que não buscam a Deus, eles muitas vezes não sabem discernir entre o bem e o mal, entre a mão esquerda e a mão direita. É isso que Deus está mostrando nesse livro. Cara, não importa quem sejam, nós temos a obrigação de não somente não nos escandalizarmos, no sentido de, não estou falando que você não possa falar assim: nossa, meu povo doido, não estou falando isso. O que eu estou mostrando é que o seguinte: não adianta você falar igual a gente viu aí, né? Eu sou contra o aborto, e você não vê, eu pelo menos, eu posso estar errado, vocês me corrijam, por favor. Eu não vi uma pessoa se oferecendo para adotar a criança daquela menina de 10 anos. Mas os cristãos estavam lá, na porta do hospital. Sou contra. Tá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque aqueles que não buscam a Deus, eles estão abertos a receber a palavra de Deus e a chegar ao arrependimento, mas muitas vezes nós não, porque nos achamos sabichões, que alcançamos nossos propósitos, nossas conquistas, e é tudo mérito nosso. É a tal da meritocracia. Eu acredito sim na meritocracia num certo ponto,
mas tudo que você tem é pela graça de Deus. É por mérito não seu, é de Jesus. Então entenda isso. Tudo que você tem é mérito de Jesus, que Ele conquistou naquela cruz, para mim e para você. E aí nós vimos aqui que Jonas cresceu uma planta de um dia para a noite, tampou. Jonas ficou alegre, falou assim: cara, Deus está comigo, tá vendo? Deus me guarda e tudo. E de repente Deus, o próprio Deus, manda uma lagarta para comer aquela planta. Jonas fica irado porque ele começou a receber o sol na muleira. E aí ele ficou irado. Lá no verso 10 do capítulo 4, então disse o Senhor: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse? Ela depressa apareceu e depressa murchou. E aqui eu só quero fazer um parêntese, não quero entrar nesse ponto, mas muitas vezes as pessoas hoje estão mais preocupadas com plantas e com animais do que com pessoas. Fecha o parêntese. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? É o único livro da Bíblia que ele finaliza com uma pergunta. Fica em aberto. Sabe por quê? Porque essa pergunta é para mim e para você. Deus não pode ser misericordioso com o estuprador, com aquele que fez tantas atrocidades? Nós temos que entender que o juízo de Deus, primeiro, ele começa na onde? Na sua casa. É o que a palavra de Deus nos mostra. Crente, vou usar um termo, né? O crente da bunda quente, eu me iro muitas vezes. Cara que ensina coisa errada, que fala que é cristão e faz besteira, eu falo: não é possível. O cara é pastor e está roubando, é pastor e está adulterando. Só que às vezes a gente quer pegar esse juízo que tem que ser feito, juízo no sentido de julgamento, tá, gente? De discernimento, não de juízo condenatório, porque o juízo condenatório, Deus fala: olha, não faça isso, quem condena é só Deus, tá? Nós fazemos juízo de ações, ou o que você está fazendo é certo, ou isso é errado. Isso é um juízo. Então nós temos que entender que as pessoas que não conhecem a Deus, eles estão perdidos, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas não se preocupe, porque você e eu fomos essa pessoa. E Deus nos deu vida e vida em abundância, para que hoje nós pudéssemos estar aqui ouvindo a sua palavra e pudéssemos também reproduzir as boas notícias que eu e você recebemos. Então que nessa noite você não saia daqui sem entender que você é como Jonas. Ora você está fugindo de Deus, ora você se acha detentor de algo de merecimento, que é porque você conquistou. Onde que acabou a graça de Deus que eu não entendi? Me fala aí. Tudo é graça. Só que a graça de Deus não é aquela graça barata que você pode fazer o que quiser. É pelo contrário. Deus nos libertou, nos desarraigou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Romanos capítulo 6, estou lendo Romanos. Para mim é o melhor livro da Bíblia, porque ele resume o Evangelho. E ele fala em Romanos 6 que Deus, Ele te libertou e me libertou do poder opressor do pecado. Mas para quê? Para que Ele te livrou do poder opressor do pecado que te escravizava. Mas sabe para quê? Para te colocar debaixo do poder e da escravidão por amor a Cristo Jesus. Nós nos éramos escravos do pecado, da ira, estávamos debaixo da ira de Deus. Hoje nós somos escravos de Cristo. Não se preocupe. Se às vezes você está aqui pela primeira vez, você que está me ouvindo, muitos de nós fomos afligidos e somos afligidos por irmãos mais novos e irmãos mais velhos na fé. Pessoas que estão distantes de Deus e pessoas que já estão em Deus, mas nos trazem só um peso condenatório.
Muitas vezes nós somos como Jonas, mas Jesus, Ele é maior que Jonas. Ele é o verdadeiro Jonas. Ele é aquele que não foge dos propósitos de Deus, Ele não fugiu dos seus propósitos. Ele é aquele que veio trazer redenção ao mundo, e por meio dele todas as coisas foram reconciliadas com Deus. É por meio dele, pelo amor dele, pela entrega dele, que hoje nós podemos estar aqui recebendo essa palavra do amor de Deus por nós. Jesus é aquele que não está irado por ter que pregar a seus inimigos. Por quê? Porque todos nós éramos inimigos de Deus, e Ele demonstrou o seu amor para conosco, sendo nós ainda inimigos dele, pregando as boas notícias e a salvação. Jesus, Ele é o verdadeiro Jonas. Jesus é aquele que prega o Evangelho, as boas notícias, é aquele que salva, e em Jesus nós podemos também receber essa salvação. Fique de pé. Peço perdão a você por ter passado aí 10 minutos. Eis aqui alguém que é maior que Jonas. Essa é a palavra de Deus. E essa é a pergunta que nós devemos ficar no nosso coração. Por acaso Deus não pode ser misericordioso com todos? Não faça distinção de pessoas. Se você e eu estamos fazendo distinção de pessoas, nós devemos nos questionar se nós de fato recebemos a Jesus, o seu Espírito. Porque se nós estamos fazendo esse tipo de discernimento errado, separando as ovelhas dos bodes, separando o joio do trigo, nós temos que entender o seguinte: quando Jesus vai falar sobre o fim dos tempos, quem faz a separação são os anjos. É Deus quem faz a distinção. É Deus quem emite juízo condenatório. Então nós temos que entender: Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você e eu outrora éramos como a cidade de Nínive, perdidas em suas próprias vontades, suas paixões lascivas. Mas Deus nos alcançou com o verdadeiro Jonas, Jesus. Ele nos alcançou para que nós pudéssemos ser usados para alcançar outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de mais uma vez apresentar o Teu Evangelho. Pai, a palavra do Senhor, ela de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para Cristo. E nós entendemos essa noite que eis aqui alguém que é maior que Jonas. Jesus, o verdadeiro Jonas. Jesus, aquele que não fugiu do seu pecado, das suas ações, Pai, dos seus propósitos. Jesus, aquele que não pecou, mas que foi morto por amor a mim e por amor aos meus irmãos. Eu louvo ao Senhor, engrandeço a Tua presença neste lugar, e peço que o Senhor possa continuar a ministrar nas nossas vidas. Abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que vão nos assistir. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo superabunde com a graça do Senhor aonde abundou o pecado. Traga-nos de volta como o Senhor trouxe Jonas de volta ao Senhor, mas nos impeça de sermos como Jonas no capítulo 3 e 4. Nos impeça de sermos os irmãos mais velhos que não entendem o amor do Senhor, que foram alvos desse amor, mas não querem reproduzir esse amor pelos outros. Pai, nos perdoe e tenha misericórdia de nós. E obrigado, porque é pela bondade do Senhor que nós chegamos ao arrependimento.